Alô, amigos, alô, Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval, sempre com grandes histórias e grandes convidados. Programa na dispersão na área para falar das coisas do carnaval. Mas peço de imediato para você, não está inscrito? Conhece o canal Brazuca Esporte Clube, mas não está inscrito? Se inscreva no nosso canal, vai lá. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, não custa nada. E você que está inscrito, curta as nossas entrevistas, grandes histórias, tanto do futebol como do carnaval, com grandes convidados. Como eu disse, na dispersão na área, vamos dar um tempinho das escolas campeãs, que falamos de Acadêmicos de Gravataí e Império do Sol. É a região metropolitana, comandando o Carnaval de Porto Alegre, recebemos convidados dessas duas entidades, campeãs do Carnaval 2024. Mas vamos dar um tempinho nas campeãs, que volta na próxima semana, para falar de um tema importantíssimo, até nosso canal já tratou muito sobre isso, que são os sambas enredos. Isso mesmo, samba enredo. Já tivemos uma série conversando com grandes compositores do carnaval e da música popular brasileira, e vamos falar, mais uma vez, dessa obra que nos encanta cada vez mais. Porque estou aqui recebendo o meu amigo, meu colega, ele que é enredista, escritor, advogado, sambista, devoto da cultura carnavalesca, mas eu destaco, o destaque maior é que ele é pai de uma salgueirense e praianense, Heleninha. Éder de Barros, tudo bem, meu irmão? Muito obrigado aí por bater esse papo com a gente no nosso canal Brazuca Esporte Clube, no nosso programa Na Dispersão, para falar das coisas do carnaval e de um tema e de uma obra que você está lançando, que eu acredito que vai ser mais um documento para a história do Carnaval de Porto Alegre. Tudo bem, Éder? Oi, Elias. Tudo bem? Boa noite aí a todos os amigos, a todos os ouvintes e aí, telespectadores, né, do Brazuca, do Brazuca Esporte Clube. Eu sou né, seguidor aí do programa, assisto a todos aí, vivo comentando lá, tu já deve ter visto, né? Verdade. E para mim é uma honra muito grande, né, estar aqui fazendo parte desse programa que eu vivo assistindo, né? Então é muito legal estar aqui nesse espaço para divulgar aí, né, Elias, mais um trabalho aí, né, que a gente está concluindo, né, uma pesquisa que se iniciou lá em 2020, né, Elias, e tentando aí de alguma forma, né, contribuir com o Carnaval, né? A gente tem a possibilidade de contribuir aí com o Carnaval, com as escolas de samba, né? E isso é muito importante. E eu, como sou um militante aí do Carnaval, né, gosto de estar sempre contribuindo e fazer parte, colocar o Carnaval de Porto Alegre, essencialmente, né, no mundo da literatura, é uma honra muito grande para mim, né? Então, tomara que dê certo aí, que a gente siga aí fazendo várias obras ainda, né, Elias? É verdade. O livro Sambas do Meu Enredo, os compositores do nosso carnaval e suas obras. Livro que será lançado no próximo dia 22, no Griot Burger. Nome importante até, né? No portão 4 do estádio Beira Rio. Mais uma grande obra. É o seu segundo livro, né, Eda? Isso, é o segundo livro, né? Aqui, ó. Segundo filho, né, Elias? Bonita capa, hein? Bonita, né? O primeiro foi o livro que contou os 60 anos do Imperadores, né? O livro que eu contei com a parceria do Vini Brito e da Helena Catani, né? Grandes parceiros naquela jornada, né? Foi um livro também que a gente fez uma pesquisa enorme, gigantesca, né? E mesmo assim não conseguimos esgotar tudo, né? Pelo tamanho da história da escola, enfim. E agora esse aqui, né, Elias, palmilhando aí carreira solo, vamos dizer assim, né? Falando um pouco aí do que a gente gosta, né? Eu acho que é o gênero que eu mais escuto com toda certeza, né? Que é samba enredo. E falando dos compositores. Essa pesquisa, Elias, ela começou em 2020, né? E qual que era o objetivo da pesquisa, né? Era fazer um livro que contasse essencialmente o processo criativo dos sambas, né? Eu, como ouvinte de samba enredo, eu sempre tive curiosidade, por exemplo, de saber o que esse compositor estava fazendo, qual foi a inspiração dele quando ele criou esse samba, né? Sambas lindos, com frases lindas, com refrões maravilhosos, né? E eu digo, cara,
o que será que esse cara estava pensando nessa hora, né? Como que ele teve essa inspiração de criar esse samba? E aí, então, eu fui atrás disso, né? Antes de fazer a pesquisa de campo, Elias, de essencialmente ir atrás de cada compositor e conversar com eles, né, sobre a criação dos sambas, eu fiz uma pesquisa vasta de escutar sambas, né, de escutar letras, enfim, para tentar descobrir alguma coisa. E aí, depois de posse dessa informação, aí sim fui a campo, né, pesquisando e entrevistando os compositores. O livro ele conta com 20 compositores, né, do nosso carnaval. Ele é óbvio que eu não consegui atingir a todos os compositores que o nosso carnaval produz, porque o nosso carnaval produz muitos compositores, graças a Deus, né, Elias? Mas esse apanhado desses 20, eu diria que é um resumo, assim, né, de tudo que a gente tem de melhor, assim, nesse campo de composição em relação aos sambas enredos, né? Só que, Elias, no decorrer da pesquisa, né, eu percebi que a história de vida dos compositores ela era tão importante quanto as suas obras, entendeu? E aí, então, o livro, cara, ele acabou se tornando um mix, não só que conta o processo criativo dos sambas, mas também fala da trajetória dos compositores, né? Por exemplo, o primeiro compositor que eu entrevistei foi o Nego Isolino, né? Ele tem uma história de vida fantástica e eu não tinha como não passar isso para o livro, né? Ao invés de contar só os sambas que ele fez, como ele fez os sambas, entendeu? Então, e foi muito significativa a entrevista dele, porque foi a primeira que eu fiz, né? E eu digo, bah, cara, eu não tenho como passar em branco a história de vida dele e contar só os sambas, né? Sim. E aí, nisso, eu fui em relação com todos os outros, entendeu? Então, o livro ficou esse mix maravilhoso, assim, de história de vida e história de sambas enredos, vamos dizer assim, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, cara. Pô, com certeza. Além do... Claro, você disse que foram 20 compositores entrevistados por você, mas além do Nego Isolino, cite alguns nomes, assim, que foram também entrevistados. Além do Nego Isolino, né, que abre o livro. Na verdade, quem abre o livro é o nosso querido Tom Astral, né? Por quê? Porque a primeira pessoa a saber desse projeto foi o Tom, né? E aí eu contei para ele da minha intenção e ele ficou muito empolgado. Eu até conto isso na abertura do livro, né, de como que foi essa nossa conversa. E eu disse para ele que o primeiro que eu queria entrevistar era o Nego Isolino. E ele disse: não, eu conheço o Isolino, eu sei onde ele mora, nós vamos junto lá na casa dele, né? E aí eu conto com detalhes, assim, na abertura do livro, essa conversa que a gente teve, né? E aí depois, enfim, aconteceu tudo que aconteceu com o Tom e ele acabou não indo na entrevista comigo, né? Porque ele já estava com uma suspeita de Covid na família, né? E aí então ele quis se isolar, não quis ir. E aí depois a gente sabe o que aconteceu, né? Um episódio muito triste, assim, né? Da nossa história. Mas fiz a entrevista com o Isolino, a entrevista foi maravilhosa. Eu acho que eu saí da casa dele umas 10 horas da noite, cheguei lá umas 5 da tarde, assim, sabe? E foi muito legal a conversa com ele, muito emocionante também, né? A conversa com o Isolino. E, cara, além do Isolino, o que a gente vai conhecer aqui também? A história do Chico Santos, né? Que é outro grande compositor do nosso carnaval. Ele não mora mais aqui. Ele em Rio Grande, né? Rio Grande, é. E foi a única entrevista que eu fiz online, né? Com ele, porque ele não mora mais aqui, né? E foi uma entrevista maravilhosa. O Chico Santos é dono de mais de 100 sambas, né? Do nosso carnaval. Então, ele é um grande compositor. Além do Chico Santos, a gente também tem o Edson Vieira, que é outro craque do nosso carnaval, né? Grandes sambas em bambas da orgia. A gente tem também o Caco Rabelo, que fez uma carreira brilhante na Vila do IAPI, né? Fez dupla com o próprio Edson Vieira, né? Em grandes sambas lá nos bambas da orgia também. Além do Caco, tem o Arizinho, né? O Arizinho Rodrigues, lá da Vila Isabel. Quem é que não conhece o Vamos Trabalhar, Trabalhar, Trabalhar? Grande, né? Dupla, Zé Ivo e Arizinho. Zé Ivo e Arizinho, né? Donos de grandes sambas lá da Vila Isabel, passaram também pela União da Vila do IAPI. Tem o Tabajara, né? Outro reconhecidíssimo compositor do nosso carnaval, vitorioso nas grandes, né? Vitorioso em festivais internos, no Imperador, nos Bambas, na Restinga, né?
tem uma história de vida muito legal, o Tabajara, que tem como Manda em fonte de Floripa. inspiração. Exato, né? O próprio Tabajara me disse que tem como inspiração Já, né? Então, é uma história muito legal a do Tabajara. A gente fala também do Balau, outro grande compositor, né? Que fez carreira brilhante lá na Restinga. Outro também que muitos não sabem que é compositor de samba, mas e para aqueles que não sabem no livro vão ficar sabendo, que é o Mestre Newton. Sim. Né? Compositor de samba, campeão nos Bambas da Orgia, campeão na Imperadores do Samba, quem diria, né? Grande Mestre Newton, aqui vai um abraço para ele também, nos recebeu com muito carinho. Outra entrevista que durou, acho que saí tarde da casa dele também, e se deixasse a gente rompia a noite conversando, né? Tem o Roberto Nascimento, outro grande compositor, né, que faz dupla aí com o filho dele, que é o Vitor, faz parceria também com o Andy Lee, né, o pessoal que já está com uma carreira consolidada lá no Salgueiro. E o Roberto Nascimento também, grande compositor, né, conta suas frustrações também de não ter vencido na sua escola do coração, que é os Bambas da Orgia, né, mas também fez carreira no Imperadores do Samba, vejam vocês, né, ele que é um bambista de 4 costados, né, foi Esse ser vencedor né, e foi ser vencedor de samba enredo justamente na escola rival. Então a gente conta também essas questões, o que aconteceu, né? Por que ele não ganha nos Bambas? Por que ele ganhou no Imperadores, né? Qual que é o sentimento dele em relação a tudo isso, né? Algumas letras que nos sambas do Imperador ele dá uma letrinha, uma alfinetada no pessoal azul, né? Então tem todas essas nuances também no livro, na história do Roberto. Cara, a gente fala do Fofo e do Lelê, né? Os compositores mais vencedores da história dos Imperadores do Samba, né? A história deles também de vida é muito legal, muito emocionante, né? Todas as dificuldades que eles passaram, né? Coisas que a gente até nem imagina, né? Quando a gente enxerga as pessoas como ídolo, né? E quando a gente fica sabendo da real assim da história deles, a gente acaba se tornando mais ídolo, eles acabam se tornando mais ídolos Esses ainda. criaram um estilo de samba enredo, né? Criaram um estilo totalmente diferente de sambas, né? Custaram para ganhar lá no Imperadores, mas também depois que acertaram a mão, não pararam mais, né? Então também é uma bela história de vida, de persistência, né? De ir em busca do sonho, né, Elias? Então isso é bem importante. A gente fala também lá dos Imperadores do Maguila, né? Outro compositor, né, histórico lá da Imperadores do Samba. O Maguila é o compositor do meu samba favorito, né? Eu, apesar de ter feito toda essa pesquisa e de escutar samba todos os dias, eu tenho o meu samba favorito do Carnaval de Porto Alegre, né? E o Maguila é o compositor desse samba, que é o Samba dos Filhos da Cândida. Bom, não vou contar aqui, senão o pessoal não vai comprar o livro, né? Mas eu vou te perguntar no final. Vou dizer no final para nós qual é o teu samba favorito. Estava na minha lista de perguntas. Além deles também tem o Choco Oliveira, tem o Sandrinho Gessé, tem o Rafael Tubino, né? Tem o Vini Brito, esse não escreve nada, é bem ruim, né? Tem o Jailson Barbosa, né? Uma história muito bonita lá nos Bambas da Orgia. Sim. E a gente fala no final também do Wilson Ney, né? Que a gente não pode deixar de falar, e também do Arilson Trindade. Então, como eu falei, a gente não conseguiu alcançar todos, né? Só com esses aqui, a pesquisa já levou 4 anos, né, para se concretizar. Então, imagina se a gente fosse falar com todos, né? Mas eu acabo agradecendo a todos os outros compositores que o nosso carnaval produziu. Isso é bom que sai mais segunda edição. É verdade, né? Pode ser que saia uma segunda edição aí no decorrer, né, Elias? Que legal, que bacana esse trabalho. Como eu disse no início, né, mais um documento sobre a história do Carnaval de Porto Alegre, né? Nós temos tão poucos documentos falando da história do nosso Carnaval. Você contribui muito bem com isso. Claro, e Elias, além é claro que o livro ele conta a história dos sambas e dos compositores, mas o pano de fundo é a própria história do Carnaval de Porto Alegre, né? Porque o próprio Nego Zolino ele fala da época que ele fazia sambas, né? O Edson Vieira também fala do Carnaval daquela época que eles faziam sambas lá para acadêmicos da Orgia, né?
era um outro estilo de carnaval, era uma outra pegada, né? E ao mesmo tempo que a gente fala lá do Isolino e do Edson Vieira, a gente acaba lá no Jailson, que é um compositor muito talentoso dessa nova geração, né? Sim. Então, o livro ele também tem esse traço cronológico, né, que acaba nos contando também, nas entrelinhas, um pouco da história do Carnaval de Porto Alegre, né? Então, é muito importante a gente ter isso documentado, né? Até para próximas pesquisas, outros pesquisadores que virão, né? Ter esse material também de fonte de pesquisa. Isso é bem importante, né, Elias? Verdade. E Éder, durante essa pesquisa, essas conversas, essas entrevistas com cada compositor, você, na sua opinião, conseguiu captar o jeito de cada um, a característica de cada um, do jeito de fazer samba? Eu tive essa experiência com a série de compositores, né, entrevistando cada um, como cada um fazia o seu samba. Uns diziam, surge na hora, claro, tem a pesquisa do enredo, mas surge uma frase, surge uma ideia na hora, outros vão lá para a pesquisa mesmo. Você conseguiu captar com esses entrevistados o estilo de cada um? E os estilos são muito diferentes? Elias, é impressionante porque assim, ó, e isso me deixou mais fã dos caras ainda do que eu já era. Porque eu achava que que eles me dissessem que eles tinham uma técnica para compor um samba, né? Minha técnica é essa, eu faço isso, eu faço aquilo, leio o enredo, né? E puxo uma frase daqui, outra frase dali e vou montando o samba. Mas, cara, não é nada disso, Elias. Não é nada disso. O processo criativo dos sambas, na maioria dos compositores que participaram da pesquisa, é essencialmente intuitivo e de inspiração pura, né? Eles leem o enredo, alguns deles, inclusive, nem leram o enredo, só ficaram sabendo do assunto do enredo, né? E a partir disso, cara, o que acontece? Os caras vão tomar banho, estão tomando banho e baixam uma inspiração e eles já saem com parte da letra pronta, né? É muito louco. Tem o caso do Nego Isolino, cara, que ele é o compositor do Onana, dos Imperadores do Samba, né? Clássico. 87, clássico dos Imperadores do Samba. E ele não lembra como que ele compôs o samba. Ele disse que foi dormir e no outro dia acordou, tinha um papel rabiscado colado na geladeira. E ali estava toda a letra do samba. E ele disse que ele não era a letra dele escrita, né? A mulher dele disse que ele passou a noite inteira batucando e gravando. E ele não lembra como é que foi esse processo. Ele só acredita porque ele viu o papel escrito e ele tinha o gravadorzinho com os trechos da música que ele mesmo gravou. Mas depois que ele foi dormir, ele apagou da mente dele esse processo, entendeu? Então é muito louco isso, né? Outro exemplo, o Arizinho, quando ele fez aquele clássico samba lá da Vila Isabel, eu vi a mão levantar, eu vi a Vila Isabel passar. Ele fez esse samba no ônibus, cara. Tu acredita? Né? Ele vinha pensando no ônibus, ele não tinha nem aonde escrever, aí viu uma guria ali, pediu uma caneta para ela e rabiscou num papel a letra do samba, entendeu? Então eu não encontrei neles uma técnica de estudo, né? Não, eu peguei a sinopse, sentei com a sinopse, aí botei um papel em branco no outro lado e fui escrevendo. Não é nada disso, né? É um processo puramente intuitivo, isso é um dom, né? Eu diria, né, Elias? Isso é um dom que os caras têm e torna mais gostoso ainda saber, né, que alguns sambas foram criados nesse sentido, né? É muito legal. Maravilhoso. Você, como amante de samba enredo, que eu sei que você tem coleções de discos, CDs, enfim, tanto Porto Alegre como Rio de Janeiro, entrevistando essas pessoas, tendo essa experiência maravilhosa de entrevistar esses compositores. A evolução do samba, como é que você vê, né? Hoje, por exemplo, o Nego Isolino, muitas vezes, fazia o samba sozinho. Hoje, sim, nós vamos ler a composição de um samba enredo, tem 12, 13, muitas vezes. Mas, para você, a evolução do samba enredo. E outra, o samba de hoje consegue cativar
não só os amantes do carnaval, mas o público como um todo? O que acontece, Elias? Eu fiz a pesquisa desde 1979 até 2022 dos sambas enredos do Carnaval de Porto Alegre, tá? E o que a gente nota... 1979, o lançamento do primeiro disco, né, de Porto Alegre. Isso, do primeiro disco gravado, tá? Aí eu comecei a pesquisa daí. E sim, o que acontece, Elias? O processo criativo dos sambas, ele evolui no mesmo sentido que o próprio carnaval evoluiu, né? Que para alguns isso não é uma evolução, né? Para os mais conservadores, eu diria, para os mais nostalgistas, vamos dizer assim, esse processo evolutivo do carnaval acabou afastando o carnaval do povo, né? Que a gente ouve muito, né? Aproximou o carnaval de patrocinadores, o carnaval ficou mais luxuoso e menos samba, né? Tudo isso a gente escuta, né? Nesse processo criativo do carnaval. E com o samba enredo não foi diferente. O samba enredo ele precisou acompanhar essa evolução, né? Da própria festa em si, porque a partir da década de 90 para cá, Elias, a gente percebe uma mudança forte, não só no Carnaval de Porto Alegre, mas como no Carnaval do Rio, vamos dizer assim, de São Paulo também, uma preocupação maior com as regras do jogo, né? Uma preocupação maior com a busca do título do que simplesmente botar a escola na avenida, entendeu? E a partir dessa consciência, né, de não, para a gente ganhar, a gente precisa estar atento aos quesitos e precisa estar atento às regras, foram se adequando várias coisas, né? Ou seja, as alegorias foram ficando mais pujantes, as escolas passaram a tratar muito mais de sua evolução, as escolas passaram a tratar muito mais do detalhe das fantasias, né? Por quê? Porque elas precisavam ganhar um título, né? As escolas que vinham ganhando já estavam cuidando disso há um bom tempo. Então, as outras que ainda estavam fazendo samba bom, as outras que ainda estavam fazendo carnaval para o povo, estavam perdendo o título por isso, né? Então, a partir da década de 90, final ali de 80 para cá, houve essa mudança. E aí o samba enredo, ele teve que acompanhar isso, né? Porque as escolas passaram, né, as escolas já tinham um tempo de desfile, mas só que o tempo de desfile acabou se reduzindo. Isso é uma coisa que impactou bastante, né? E aí, então, com essa necessidade de passar na avenida dentro do tempo, por exemplo, isso é só um exemplo, né? O samba teve que se adaptar, o toque da bateria teve que se adaptar, né? E aí que os compositores mais antigos falam, mas hoje em dia não é mais samba enredo, hoje em dia é uma marcha, porque isso, porque aquilo, né? Mas eu acho, Elias, que é uma evolução natural do jeito que as coisas andaram. Hoje em dia, a gente não tem como ter um desfile. Vamos pegar um desfile top, por exemplo, da Viradouro, que foi campeã no Rio de Janeiro, né? A gente não tem como ter um desfile da Viradouro naquele nível que foi, com um samba, por exemplo, daquele ano que eles homenagearam a Dercy, que era um samba mais melodioso. E olha que a gente está na década de 90, né? Um samba da década de 90, que é logo ali, já não se encaixa num desfile de hoje, né? Às vezes a gente ainda vê sambas que são melodiosos, que eu digo muito para baixo, assim, num andamento mais devagar, que acaba não encaixando. Eu vou te dar um exemplo clássico que aconteceu esse ano, que foi com a minha União da Ilha, né? O samba da União da Ilha, ele era em tom menor esse ano, né? E ele não aconteceu na avenida. E isso a escola paga caro, né? O componente, por mais que ele esteja engajado, que ele esteja engajado, por mais que ele compre a ideia do samba, por mais que ele tenha ensaiado, por mais que ele tenha consciência que no dia do desfile ele precisa cantar para a escola ganhar ponto, né? E ali na frente ser campeã, cara, chega no dia do desfile, se o samba não te empolga, não adianta. Não adianta. Chegar no meio da avenida, tu já não vai estar mais cantando naturalmente, né? Então, claro que mudou muito o samba de 79 para cá,
né? Mas muito mesmo, entendeu? Só que eu acho, Elias, que é uma evolução, sim, não é um retrocesso, né? E é uma evolução natural que faz parte desse processo, né? De engrandecimento da festa, né? Das regras que a festa nos impõe. Então, isso é necessário. Aí a questão de qualidade, os sambas antigos empolgavam mais que os sambas de hoje. Se tu me pedir para cantar um samba de 93 eu canto e o de 2023 eu não canto porque eu não lembro mais, né? Eu acho que isso não é só culpa do samba, né? Eu acho que isso é culpa também da nossa própria vida, assim, do jeito que as coisas estão. Hoje em dia tudo é muito superficial, né? Hoje em dia a gente não para escutar um samba, pega uma capa de um disco, lê a letra, né? Hoje em dia tá tudo no streaming e não tem nem a letra, a gente não sabe nem quem é o compositor. Quem é o compositor, né? Muitas vezes. Exato, né? Então, assim, cara, às vezes a gente tem que, de repente, parar, né, e pensar nisso para ver até que ponto isso está sendo bom ou não para o carnaval, né? Mas, Elias, do fundo do coração, eu acho que os sambas enredos, atualmente, são os últimos problemas que existem no nosso carnaval, tá? Tanto aqui, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo. Eu acho que samba enredo é o último dos problemas. A gente tem outras coisas, né, para resolver em relação à nossa festa aí, que acabam se perdendo no meio do caminho, alguns valores, né, Elias? Que eu acho que samba enredo tá de boa, cara. É verdade. E até aproveitando, falando nisso, né? Logicamente, temos grandes compositores nessa nova geração. E você, como comentarista da nossa equipe, da Rádio ABC, comandada pelo mestre Cláudio Brito, também um entusiasta do carnaval, como é que você vê os últimos anos do Carnaval de Porto Alegre? Estamos num processo de evolução, voltando aos grandes momentos do nosso carnaval? Elias, eu fiquei muito satisfeito. Esse ano eu tive a oportunidade de estar as 2 noites lá na cabine, né? Com o Cláudio Brito e com o Renatinho também. Foi uma satisfação muito grande o carnaval desse ano para mim, né? Estive com eles também em São Leopoldo, né? E dividir esse momento assim com esses dois, né? Tu sabe, 2 mestres aí do nosso carnaval que a gente se espelha muito, é uma honra muito grande. Em relação ao Carnaval de Porto Alegre, Elias, eu fiquei muito feliz com o que eu vi na Avenida esse ano, tá? Por vários aspectos, né? Primeiro deles, que a gente não sabia quem seria a campeã pelo alto nível das apresentações, né? A gente já saiu do Porto Seco apavorado com o que a gente viu, sem saber quem seria o campeão por causa do baixo nível daquilo que a gente viu, né? E esse ano não, cara. Esse ano a dúvida pairava no ar porque tinha 4 ou 5 escolas que, cara, qualquer uma dessas que ganhasse ia estar muito bom, né? Pelo nível da apresentação das escolas. Outra coisa que me deixou feliz foi a vitória de uma escola da região metropolitana, né? Essencialmente da Acadêmicos de Gravataí, que é uma escola onde eu tenho um carinho muito enorme, né? Foi a primeira escola que acreditou no meu trabalho, né? Foi a primeira escola que abriu portas para eu escrever um enredo, foi os primeiros caras que acreditaram em mim, né? Lá em 2011, quando a gente escreveu o enredo do Cacique de Ramos. E, cara, eu achei muito legal a Acadêmicos de Gravataí ter ganho, porque coroa um trabalho que eu sei que é feito lá na comunidade, né? Sim. E é um trabalho, Elias, que é feito, cara, sem medo de errar, 90% feito com as pessoas de lá, né? Então foi muito legal isso e ganhou com méritos, né? Foi um desfile muito impactante, né, da Acadêmicos de Gravataí. Surgiram nos outros dias aí, porque eles importaram um carro, porque isso, porque aquilo. Eu acho que nem isso tira o mérito da vitória, né? Porque, cara, cada um joga com as armas que tem e todo mundo importa. Ninguém pode dizer que, né, que faz o carnaval 100% aqui, porque não faz. O que é o 100%, né? Imperadores produz as suas alegorias e suas fantasias aqui, produz, mas o carnavalesco é de São Paulo, entendeu? A Restinga talvez tenha essa expertise, né,
de produzir mais coisas aqui, né? Mas a gente sabe que algumas coisas vêm de fora, mesmo que seja matéria-prima. Então, eu acho que isso não é um demérito, entendeu? Na vitória tanto de Gravataí, tanto na vitória da Restinga, como foi o ano passado. Imperadores fez um grande desfile, poderia ter saído campeão tranquilamente, né? Outra escola também da região metropolitana que fez um baita de um desfile foi a Vila Isabel, poderia ter sido campeã tranquilamente, né? Mas aí aquelas coisas das regras que a gente falou, né? Há pouco, entendeu? É preciso cuidar das regras e cada jogo tem a sua regra, né? E saiu campeão Acadêmico de Gravataí. Mas eu acho muito positivo o saldo, né, desse carnaval. E eu acho, Elias, estou com a esperança assim, ó, muito viva de que vai engrenar o nosso carnaval, cara, né? A partir desse ano, entendeu? Porque acho que a régua ficou lá em cima. É impossível o Gravataí vir para 2025 sem buscar o bi, entendeu? E as outras escolas vão vir mordidas querendo ganhar, né? Então, eu acho que a régua ficou lá em cima e eu acho que, cara, daqui para frente vão ser grandes espetáculos, se Deus quiser. E o que mais é interessante, principalmente esse ano, né, Éder, é que após um carnaval, nós estamos falando da qualidade dos desfiles, e não Exato. propriamente dito da organização ou da falta Exato. De qualidade das escolas de samba. Isso é muito positivo. O Elias, o que foi a organização de horário esse ano, cara, no Porto Seco? Não atrasou, não atrasou as 2 noites, cara. Entendeu? O que era concentração iluminada, isso é um básico, mas a gente não tinha o básico. Entendeu? Não tinha o básico, exatamente. A concentração era escura, cara, entendeu? A gente tinha que montar a escola no escuro, entendeu? E esse ano a gente teve cumprimento de horário, a gente teve concentração iluminada, a gente teve arquibancadas lotadas. Teve gente que não conseguiu assistir o desfile porque não tinha mais lugar, né? Eu acho que, claro, nem tudo é perfeito. Eu acho que a gente podia ter mais arquibancadas. Ficou bem comercial assim o evento, mas a gente entende que quem banca a estrutura precisa ter o seu retorno. Mas eu acho que 2 lances de arquibancadas, né? Uma no fim e outra no início, talvez seja pouco, porque muita gente ficou de fora, né? E como cresceu a qualidade dos desfiles, né? Eu acho que o ano que vem a gente vai ter uma procura maior, né? E é muito bom o carnaval proporcionar o acesso à arquibancada de maneira gratuita, entendeu? O carnaval é isso, o carnaval é do povo, né? E que bom que a gente conseguiu esse ano aproximar mais o povo, né? Dessa festa que a gente ama, né, Elias? Verdade. Você destacou aí na sua resposta anterior que recebeu sua primeira oportunidade como enredista na Acadêmico de Gravataí, na Onça Negra. Mas como é que começou essa paixão pelo carnaval, por escrever enredo, por fazer pesquisa? Cara, deixa eu te contar. A minha família sempre foi de carnaval, né? Eu cresci com o meu pai escutando disco de vinil do Carnaval do Rio de Janeiro, que ele sempre ganhava de amigo secreto no trabalho, né? Sempre pedia o mesmo presente. E aí, então, como ele todo ano ele pedia a mesma coisa, a gente tinha aquela sequência de sambas, né? Do Rio de Janeiro. E aí que nasceu o meu amor pela União da Ilha, que as pessoas não entendem como é que a pessoa torce para a União da Ilha. A escola nunca ganhou nada, né? Tá na Série B atualmente, mas o que acontece? Os sambas antigos da União da Ilha são sambas marcantes, né? E eram sambas que era uma das únicas faixas que o mestre de bateria fazia paradinha, né? Então aquilo me chamava a atenção e era a faixa que eu sempre escutava, né? E eu digo, União da Ilha é a minha escola, né? Arranhava o disco do velho, hein? E aí meus pais moravam em Caxias do Sul, né? E aí todo fevereiro, todo carnaval, eles vinham para Porto Alegre para assistir o desfile na Perimetral, né? Primeiramente vinha meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aí depois, quando eu cresci um pouquinho mais, eu vinha também. Nisso eles se mudaram para Porto Alegre e aí eu comecei a assistir os desfiles com eles já na Augusto de Carvalho. Isso é ali por volta de 1987, 88. A minha irmã, ela era diretora de ala nos Bambas da Orgia, a ala Luiz Mauro, nunca me esqueço.
E aí ela me levava junto para os ensaios, porque como ela era secretária da ala e tal, ela ficava mostrando os modelos das fantasias. Isso tinha antigamente, né? Tu ia para o ensaio e aí tinha lá as mesinhas com os modelos, as pessoas chegavam ali, escolhiam o seu modelo para desfilar, e a minha irmã ficava ali sentada e eu junto na volta. Isso lá no Força e Luz, né? E depois o Bamba conseguiu aquela quadra nova. E nessa época, Elias, para espanto da nação, eu me considerava bambista. Não, eu sou Bamba, porque eu só ia no Bamba, para mim, nem conhecia as outras escolas. E o meu irmão, preocupado com essa minha atitude, de eu dizer que eu era Bamba, eu desfilei no Bamba. O meu primeiro desfile foi nos Bambas da Orgia, em 89. E aí o meu irmão, preocupado com isso, disse, não, vou levar esse guri numa escola de verdade. Ele dizia isso, né? E aí ele me levou, cara, no ensaio da Imperadores, lá na quadra da Padre Cacique, na esquina com a Ipiranga lá. Lá naquela quadra, Elias, tinha uma pracinha para criança, né? Sim. Meu, eu cheguei lá naquela quadra e eu digo, cara, como é que pode ter uma pracinha aqui e a gente ficar... Entendeu? Eu digo, não, meu lugar é quadra de futebol, né? Cara, o meu lugar é aqui. Imagina para uma criança, né? Ter uma pracinha, imagina, cara. Não, meu lugar é aqui. E eu lembro, Elias, como se fosse hoje. Nesse primeiro ensaio do Imperador que eu fui, eu estava na pracinha brincando, meu irmão, não lembro onde é que ele estava. E aí faltou luz nesse ensaio. E aí eu não deu tempo nem de eu me assustar, porque quando eu vi que faltou luz, eu olhei para o palco assim, tava o Medina abraçado na harmonia, e aquele povo todo cantando aquele samba, sabe, cara? E eu digo, cara, aquilo me arrepiou, e eu digo, cara, ali eu me tornei Imperadores. Ali eu me tornei Imperadores. Por causa desse dia, nesse ensaio, nessa pracinha. E aí, cara, aí a paixão foi-se embora, né? E aí o meu irmão, o tempo passou, enfim, e aí meu irmão ele se tornou harmonia geral da Acadêmicos de Gravataí, porque nós nos mudamos para Gravataí e a quadra de ensaios da escola era perto da minha casa, né? Relativamente perto assim. E aí meu irmão estava sempre em função de ensaio e tal, e ele virou harmonia geral. Aí um dia, e aí eu tinha mania de assistir os desfiles na TV e já escrever alguma coisa de enredo. Ah, mas eu faria isso. Ah, mas eu faria aquilo. Ah, por que eles não fazem isso? Mas isso só escrevia para mim, né? E aí um dia o meu irmão disse assim, ué, tem com esse monte de coisa escrita aí, leva lá na escola um dia. Vou dizer para tu levar lá e tal. Aí eu, tá, beleza. Aí um dia, Elias, eu fui, tinha uma muamba. Era uma muamba que ia ter. E aí eu falei pro meu irmão, cara, quem sabe, a minha mãe tinha uma máquina filmadora dessas, de segurar assim, né? E aí eu digo, cara, o que tu acha de eu ir na muamba, gravar a muamba da Acadêmicos de Gravataí e depois vocês assistirem para ver o que vocês fizeram errado? Olha a ideia, né? O meu irmão disse, não, legal, não sei o que. Cara, eu não sei se eu gravei, eu não lembro mais disso, né? Mas eu lembro que eu entrei na escola por causa disso, porque eu queria ajudar de alguma forma, entendeu? E aí, no ano de 2011, eu lembro que a presidente era a Rita, e ela lançou uma escolha interna de tema enredo. Não era nem de samba, era de tema, né? Porque a escola ia completar 50 anos. 50 anos. 50 anos. Aí eu digo, cara, eu vou ver o que dá para fazer. Aí comecei a pesquisar a data de fundação da escola, né? Aí eu já tinha a intenção de fazer um enredo mesmo e mandar para a escola, né? Aí eu comecei a pesquisar, Elias, a data de fundação da escola e tal, e vi os acontecimentos que aconteceram, né? As coisas que aconteceram naquele ano. E aí eu vi que o bloco lá do Cacique de Ramos tinha sido fundado no mesmo ano, e mais, eles tinham as mesmas cores do Acadêmico de Gravataí. Daí, cara, fechou o enredo, entendeu? Aí fiz toda a pesquisa, fiz a ligação da Gravataí com o Cacique e mandei lá pro tal do concurso esse. E aí foi aceito, cara. E aí o que acontece? Quando pelo menos eu sou assim, né? Eu não sei como é que é o processo dos outros enredistas. Muitos carnavalescos são enredistas, então eles já estão envolvidos, né? Mas quando o cara é só enredista, eu não consigo só entregar o enredo e não me envolver mais, né? A partir do momento que eu entrego, é aí que eu me envolvo com a escola, né?
enfim, para saber, enfim, como está sendo o andamento e tal, né? E aí, cara, acabei me envolvendo muito com o Acadêmico de Gravataí, né? Acabei me envolvendo nessa história de harmonia geral por causa do meu irmão, né? Eles estavam precisando de gente para harmonia, aí eu já era o enredista, já era da harmonia geral, eu já cuidava do relógio no desfile, entendeu? E aí que foi começando. E aí, nesse meio tempo, depois que o enredo foi escolhido e tal, a escola foi para a avenida, foi um bom desfile, eu conheci um cara chamado Sérgio Peixoto. Estava lançando um curso de tema enredo no Centro de Estudos e Pesquisas, que era o CET, né? E eu digo, eu vou me inscrever nesse curso para aprimorar a minha escrita, né? Cara, e aí eu conheci esse louco, meu. Cara, assim, ó, aí o negócio desandou mesmo pro bom, né? Desandou pro bom, entendeu? Aí comecei a escrever mais enredo, aí já comecei a me aprofundar nos outros quesitos, porque no set a gente falava de tudo, né? De tudo mesmo. Aí me apaixonei pelo quesito evolução, fui pesquisar de como entender, de como fazer. As escolas estavam perdendo muito ponto em evolução, a gente fez um estudo. Cara, lá no set, aí a coisa andou. E aí lá no set, meu, conheci Fofo, conheci Tom, conheci Ed Dutra, né? Conheci Pedro Linhares. Aí, cara, aí não, tu tá no meio dessa gente, aí não tem como não a mosca não piscar, não te picar, né, Elias? Aí foi embora, aí não teve como segurar mais, né? E só para lembrar e destacar, eu sempre faço questão disso, né? De quando se fala em Sérgio Peixoto, né, e muitos convidados aqui já falaram no nome do Sérgio Peixoto. Sérgio Peixoto foi um grande carnavalesco no sentido da palavra, um grande apaixonado pelo carnaval. Pai da nossa colega Paula Peixoto. Tive também a oportunidade de conhecê-lo num curso, né? Curso da FACAT, na época, em 2008, idealizado pelo Álvaro Machado. E, olha, era um gênio. Posso considerar assim, um gênio. Cara, para quem está nos acompanhando e porventura não conheça o Peixoto, para vocês terem uma ideia, eu acho que o ano foi 98, Elias. Salvo engano, tá? Mas o Peixoto, ele tinha 12 enredos no Carnaval de Porto Alegre. Imagina. 12 escolas passaram com o enredo do Sérgio Peixoto. Imagina. Cara, a grandiosidade do cara, entendeu? E ele é assim, ó. Ele era um cara que ele, bem como tu falou, ele era o carnavalesco no sentido mais pleno que essa palavra pode ter, né? Porque ele era um cara capaz de ter a ideia do samba enredo, de ter a ideia do tema enredo, né? Porque tema enredo é isso, né? Da onde surge o carnaval, da onde surge tudo que a gente vê na avenida, né? Ele ter a ideia do tema e conseguir produzir aquilo. Ele era um grande escultor também, né? Ele era um grande cara de barracão, né? E eu não sei se não tem samba enredo do Sérgio Peixoto por aí, viu? Perguntava a Paulinho. O cara era completo demais, entendeu? Então, para mim foi uma honra muito grande participar do set, ter o Peixoto como mestre, como professor. Eu lembro que a gente fazia os enredos e ele corrigia, né? Ele corrigia os enredos e tal que a gente fazia. Então, cara, quem mais bebeu na fonte do Sérgio Peixoto? Ed Dutra, que é um dos melhores temistas que a gente tem no Carnaval de Porto Alegre. Nosso comentarista também. Nosso colega lá da Rádio ABC, Pedro Linhares, que é outro dos maiores temistas que a gente tem no nosso Carnaval, né? Então, caras assim beberam nessa fonte, entendeu? Então não tem como dar errado, né, Elias? É verdade, é verdade. Éder, já para começar a encaminhar o nosso papo, vamos voltar um pouquinho lá no início da entrevista. De tantos sambas que você escutou, mas mais precisamente Porto Alegre, seu samba favorito? Cara, o meu samba favorito de Porto Alegre é um samba que assim, ó, me remete muito à minha infância, porque eu sou uma criança da década de 80, né? Vivi na década de 80 enquanto criança. E o que a gente aprendia naquela época, Elias? Na escola, nas aulas de história, né? Enfim, qual que era a visão que a gente tinha do negro? O negro era escravo, né? A gente via nos livros de história imagens de senzala, né?
imagem de negros no tronco sendo açoitados, né? Era isso que as escolas nos passavam nessa época. Graças a Deus, hoje em dia, a Helena, minha filha, né, que tu ricamente citou no início, hoje a visão que ela tem na escola não é essa, graças a Deus, né? Mas a gente, né, nós somos contemporâneos, eu e tu, né, Elias? Sim. A gente cresceu nesse contexto, né? E aí, cara, como o samba enredo sempre teve presente na minha família, assim, no convívio familiar, quando a gente não estava escutando os discos, a gente estava escutando a Rádio Princesa, que também só tocava samba enredo, né? E aí, cara, tem um samba que diz que o negro é lindo, que a sua cor é linda, né? Que nunca vai se render, né, ao seu senhor, né? Isso lá em 1992, cara, um samba já dizia isso, né? Que é o samba de autoria do Maguila e do Sandro Ferraz, dos Filhos da Candinha, samba de 1992. Cara, quem não lembra desse samba ou quem ainda não escutou esse samba, faz a pesquisa aí, bota aí Filhos da Candinha, 1992, e vejam o que a letra desse samba fala sobre a negritude, entendeu? Foi o primeiro samba que eu escutei, Elias, que desmentiu tudo aquilo que eu aprendi, cara. Desmistificou toda aquela história que eu aprendia na escola, né? Que o negro era escravo, né? Isso. Então, o samba ele é lindo. Me falta palavras assim para dizer. E até hoje, cara, até o samba tem uma composição polêmica também no livro, a gente conta isso, né? Mas, cara, de 92 para cá, é óbvio que já tivemos grandes obras, né? Mas, cara, esse samba, para mim, eu digo sem medo de errar, que é o meu samba favorito do Carnaval de Porto Alegre, né? Pois nunca perde a liberdade quem luta e faz do sonho a sua verdade, né? Ele fala que o Lembrei do negro é samba. um anjo. Cara, ele Lembrei do fala que o samba. negro é um anjo. Fala que o... o samba tá louco, tá louco. Me faltam palavras, assim, para expressar, né? A riqueza desse samba é o samba do Maguila, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de dizer isso para ele, né, na nossa entrevista, que era o meu samba favorito e tal. Ele contou como ele fez o samba, junto com o Sandro Ferraz, né, que é um grande intérprete do nosso carnaval, mas também tem uma canetinha ali nervosa em algum um samba aqui e outro ali, né? Que maravilha, bela escolha, bela escolha. Lembrei de samba agora. E você Oi. falando nisso, né? É a questão da memória afetiva que nós temos, né? Ah, Temos também, nós somos contemporâneos aí, Garotos da Orgia fazia isso muito bem. bah, Fazia esses cara, enredos maravilhosos. Era uma verdadeira cara, aula de história. era uma Garoto, satisfação e é uma pena que essa escola não existe mais, porque assim, ó, era uma satisfação muito grande tu ir para a avenida e assistir temas diversos, tinha de tudo, né? isso. Tinha, né, era de tudo. Mas os garotos, cara, bom, lá vem os garotos, cara, era samba e enredo afro. Afro. Eu conheci a história dos orixás assistindo desfile dos garotos da orgia, escutando o samba dos garotos da orgia, entendeu? Era afro e o Gugu Lacerda, um grande amigo nosso, né, amigo do Sim, carnaval. sim. Outro dia a gente conversando sobre garotos e ele me disse assim, Éder, era estatutário, meu. Era estatutário. A escola tinha a missão de só levar para a avenida enredos afro. Olha que coisa mais linda isso, né? E era uma escola muito essencial, assim, uma pena que ela não existe mais, né? A gente sabe das dificuldades que foi o carnaval naquela época, ali poucas escolas sobreviveram, né? Sobrevivem até hoje. Mas, cara, muito bem lembrado, Garotos da Orgia era uma loucura, era uma loucura. Era uma Eu loucura. gostava Sempre demais. tem alguns sambas na minha memória são do Garotos da Orgia. Por causa da É, história. História. Eu claro, adorava a história, o jeito do claro. Leleco Teles cantar e a história Eles como cantam. era cantada, na verdade, né? É verdade, é Sim, verdade, a é magia do verdade. carnaval. Éder, o carnaval na sua vida? Cara, carnaval na minha vida como é que eu vou te expressar assim, cara? Hoje eu tenho uma filha de 12 anos, cara, que eu tô aprendendo o carnaval com ela, né? Então, só por aí tu já imagina o quanto é importante na minha vida.
a Helena nasceu, cara, em 2012, né? E ela tinha 5 anos de idade, ela já estava cantando samba enredo. Claro que, como eu seguia a trajetória dos meus pais, né? Eu sempre estava escutando samba enredo, então é óbvio que ela ia escutar samba, né? Mas só que, por exemplo, a mãe da Helena não é uma pessoa do carnaval, né? Era só eu que era. E a Helena, eu nunca forcei ela, nunca levei ela para avenida pequena, como meu pai fazia comigo, por exemplo, né? Nunca levei para ensaio, como o meu irmão fez comigo, né? Mas a Helena decidiu ser do carnaval antes de pisar numa quadra de escola de samba, né? A gente estava assistindo o desfile do Salgueiro, cara, do ano do Malandro Batuqueiro, 2016, né? Isso. E aí, 12, 13, 14, 15, 16. Ela tinha 4 anos, Elias, para te ter uma ideia. A gente estava assistindo o desfile do Malandro Batuqueiro, era um samba estourado naquele ano, né? Todo mundo cantando, e ela adorava cantar o samba. Chegou o dia do desfile. Ela parou e a televisão ela foca bastante a apresentação do casal de mestre e porta-bandeira, né? E ela olhando assim o Sid Clay e a Marcela dançar, cara, eu chego a me arrepiar, eu lembro como se fosse hoje, né? Ela olhou para mim e disse: pai, eu quero fazer isso aí. Eu quero uma roupa dessa. Entendeu? Eu digo, bah, cara. Aí para mim me destruiu, sabe? E foi uma É o escolha troféu. dela. Elias, eu nunca levei ela para uma quadra, nunca fiz nada. O que os meus pais fizeram comigo, eu não fiz com ela, né? Porque evoluiu, as coisas são, né? Hoje as crianças têm opção de escolha, né? E aí, cara, eu lembro que um dia eu tava na hora eu não me lembro o que eu respondi para ela, mas eu fiquei com aquilo guardado assim, né? E aí um dia eu tava voltando do trabalho, eu lembro no ônibus, cara, e mandei uma mensagem para a Andreísa. A Andreísa era quem cuidava do bailado, né? Que era aquela escolinha de mestre-sala e porta-bandeira, porta-estandarte. E aí eu falei, ô Andreísa, como é que funciona lá o bailado e tal, né? E ela disse, Éder, é só chegar lá e tal. Cara, não, é que eu tenho uma filha, só que ela tem 4 anos, né? Eu acho que ela é muito pequena. Não, não tem idade. Não tem idade, pode levar ela lá. Cara, ela começou no bailado com 4 anos de idade, Nossa. entendeu? E ali ela começou, entendeu? Começou no bailado, depois ela foi pro padedê, enfim, depois ela, enfim, mudou a trajetória, hoje ela é porta-estandarte, né? Mas, cara, o carnaval é isso na nossa vida, né, Elias? Entendeu? Então, por muito e muito tempo, cara, eu tive trabalhando dentro de escola de samba, né, tu sabe? Trabalhei na Gravataí, dentro da escola, né? Na Imperadores também, dentro da escola, e a gente se decepciona com muita coisa. Quantas e quantas vezes eu já digo, esse é meu último ano, entendeu? Mas como é que o cara vai largar tendo uma criança que acredita no carnaval ainda, né? Verdade, não tem Entendeu? como. Não tem como, cara. Então hoje eu tô numa outra fase de menos envolvimento e mais curtir o carnaval com ela, entendeu? De poder proporcionar para ela esses momentos que eu tenho certeza que lá na frente ela vai lembrar, né? Assim a gente espera, né, Elias? E vai fazer carreira, com certeza, no nosso carnaval aí. Pode É estandarte, enfim, verdade, um grande é verdade. destaque, com certeza, está se tornando. Éder, livro Sambas do Meu Enredo, os compositores do nosso carnaval e suas obras. Lançamento no próximo dia 22, isso? Isso, então, lançamento no próximo dia 22, às 20 horas, lá no Griot. O Griot é um espaço de referência negra muito importante na nossa cidade, né? Quem não conhece ainda o Griot, vai lá, vai conhecer, vai ver que vamos encontrar muitas referências, né? Da cultura do negro, né? Tanto brasileiro como mundial, né? Então, é um espaço de afirmação, né? Muito importante. O Griot ele está localizado lá no Beira-Rio, no portão 4, ele fica bem de frente para Padre Cacique, passando ali na frente da Padre Cacique, não tem erro, é só olhar em direção ao Beira-Rio, vai ver ali o Griot, né? O Luiz, eu quero aqui deixar um abraço, né? Que abriu as portas aí para esse projeto, né? Abriu as portas para o Carnaval. Então, o Luiz vai estar nos recebendo lá com muito carinho, né? E a gente aguarda a presença de todos para o lançamento do livro, então, no próximo dia 22, sexta-feira, a partir das 20 horas, tá? A gente já iniciou a pré-venda do livro
Elias, né? É importante dizer isso porque, assim, o projeto que nos proporcionou, né, a edição dos livros e a concretização do projeto, ele é via Lei Paulo Gustavo, né, que foi disponibilizado pelo poder público aqui de Cachoeirinha, né, da cidade de Cachoeirinha, e o projeto nos disponibilizou apenas a edição de 100 exemplares, tá? Então, a editora, tão logo ela terminou de fazer a impressão dos livros, ela já disponibilizou a pré-venda, justamente porque são poucas edições, né? Então, o pessoal já tem comprado, graças a Deus, aí com a pré-venda, mas no dia do evento, a gente ainda vai ter livros disponíveis para venda, tá? O valor do livro é R$ 50 apenas, tá? Para adquirir o seu exemplar. E, Elias, deixa eu te mostrar aqui em primeira mão, antes da gente encerrar, até porque Sim. faz parte do projeto também, além da edição do livro, né, que a gente vai ter a oportunidade de adquirir, o livro também tem uma edição em braille, tá? Que vai ficar, ó, não tem nada escrito, é só os furinhos, né? As bolinhas. Sim. Isso. Que vai ficar disponível, Elias, na Biblioteca Pública de Cachoeirinha, tá? Que é a cidade aí que está, enfim, patrocinando, vamos dizer assim, o projeto, né? Então, vai ficar uma edição em braille do livro à disposição, né, para toda a comunidade de Cachoeirinha, na Biblioteca Pública, a partir do dia 19 de abril, salvo engano, tá? Depois eu vou publicar direitinho nas redes também essa disponibilização da edição em braille. Vai ter também na Biblioteca Pública a edição do livro, né? E, além do mais, vai ter um lançamento do livro também em Cachoeirinha, né? Nessa data que ainda está por confirmar, mas vai ser em abril o lançamento do livro em Cachoeirinha, na Escola Municipal Portugal, tá? E vai ser um segundo lançamento do livro para a comunidade de Cachoeirinha. A gente vai ver se traz aí algum compositor também para fazer para dar uma palestra, de repente fazer um seminário, né? Nesse dia do lançamento do livro em Cachoeirinha, tá? Então vão ser 2 lançamentos em Porto Alegre, né? Para o grande público, isso no dia 22, e em Cachoeirinha em abril, né? Na data do dia 19, salvo engano, mas eu vou confirmar depois porque a gente ainda não acertou essa data. Tá bom, Elias? Pré-venda, como é que faz? Quem quiser comprar antes de sexta-feira? Isso, aí a pré-venda, a gente já divulgou a chave Pix, tá? Do livro para fazer a compra. A gente até pode deixar depois na descrição aqui do vídeo, né? A chave Pix para fazer a compra. A pessoa vai lá, faz a transferência no Pix, encaminha o comprovante, né, para o número que a gente vai indicar também, e aí o livro já está garantido. As pessoas que já compraram na pré-venda já estão com o nome na lista, aí é só chegar lá no dia e fazer a retirada, tá? Lá no dia, a gente vai ter ainda a presença do Sandrinho Gessé, que vai fazer um sonzinho para nós lá, né? Muvuca! Muvuca. O Sandrinho Gessé, que também é compositor, né? Faz parte do livro. Uma história muito bonita do Sandrinho também. Então, ele vai estar lá fazendo um pano de fundo, um som de fundo para nós lá enquanto rola a sessão de autógrafos. Oh, maravilha, maravilha. Grande atração na próxima sexta-feira, dia 22, no Griot Burger, no portão 4 do estádio Beira-Rio, a partir das 20 horas. É isso aí. Muito bom esse papo aí. Lógico, vamos conversar mais vezes, na sexta-feira também. Falar de carnaval. É uma honra tê-lo como colega, como amigo, como parceiro. Cara, a honra é minha, né, de estar com vocês. Cada programa que a gente faz é uma satisfação enorme, né? E a gente ama o carnaval, né? O carnaval é a nossa vida e isso não é um jargão, né, Elias? Né? Pela história que eu te contei aqui da Helena, isso faz parte da gente, o carnaval. A gente vive o carnaval o ano inteiro, né? Sem exagero, né? No sentido. Cara, a evolução das coisas é tão boa, Elias, que eu lembro que na época em que eu fazia faculdade de Direito lá na Unicinos, né? Onde tinham poucos negros, por alguns instantes, por alguns momentos nessa minha carreira acadêmica, eu não queria ser reconhecido como uma pessoa do carnaval, porque eu achava que existia um preconceito em relação às pessoas, em relação a isso. Eu achava que, sei lá, isso poderia me prejudicar na hora de procurar um emprego, besteira, entendeu? Que hoje eu evoluí em relação a isso e, cara,
Hoje, para mim, é um orgulho muito grande ser reconhecido como o Éder do Carnaval. Cara, eu me sinto muito lisonjeado com isso, né? E o Carnaval é isso, cara, é a nossa vida e para mim é uma satisfação estar contribuindo de alguma forma, né, com essa festa aí que a gente ama tanto. É verdade, é verdade. Éder, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso no livro, sorte. Mais um documento para a história do nosso Carnaval. Conversamos com Éder de Barros, autor do livro Sambas do Meu Enredo, os compositores do nosso Carnaval e suas obras, que terá seu lançamento na próxima sexta-feira no Griot Burger, a partir das 20 horas. Griot Burger, que fica ali no portão 4 do estádio Beira-Rio. Na dispersão, fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Assim, bate-papo, muitas histórias e sempre um grande convidado. Grande abraço, Éder. Valeu, galera. Um abração. Até. Valeu.